Fala galera, tudo bem? Num vídeo anterior eu fiz introduzindo o conceito dos sintetizadores modulares, como esse daqui, e explicando que eles são, na verdade, uma coleção. Um sintetizador modular, ele não tem começo nem fim, assim, de certa forma, porque ele é uma coleção de diferentes módulos, né? Quando você vê um como esse aqui, que são todos da mesma coleção, ele parece que é um instrumento só que ele pode ser uma coleção de vários, né? Eu acho que a melhor analogia, para deixar isso claro, são com pedais de guitarra, né? Então você poderia ter uma pedaleira, que é um multi-efeito, né, de guitarra, e é uma coisa só, e você pode ter uma pedalboard que você tem, para quem toca guitarra vai saber, você vai comprando diferentes pedais de diferentes marcas e conectando eles da forma que você quer, de uma forma modular também. E o sintetizador modular nada mais é do que isso. Então você pode ir expandindo ele e colecionando módulos, certo? Para isso acontecer, muitos hoje em dia seguem o formato chamado Eurorack. E a questão desse formato é o que possibilita que você possa colecionar módulos de diferentes marcas e usar eles no seu sistema. Só que nem sempre foi assim. Antes de existir esse formato Eurorack, cada marca de sintetizador modular tinha o seu próprio formato. Tanto do formato físico dos módulos, quanto de, por exemplo, quais são os volts da fonte de alimentação deles, quais são os volts dos sinais entre os módulos. E, portanto, você não poderia montar os módulos no mesmo rack, porque ele poderia não caber, e se você ligasse um no outro, ou ligasse um na fonte de alimentação do outro, poderia não funcionar ou quebrar os módulos, certo? Então, por exemplo, marcas famosas como a Moog, eles tinham as suas próprias dimensões de módulos. Apesar deles venderem vários módulos, eles meio que funcionavam com os próprios módulos da mesma marca, certo? A renascença, vamos dizer assim, dos sintetizadores modulares surgiu quando surgiu esse formato Eurorack, que foi feito por uma empresa alemã chamada Doepfer, que eu não sei se a pronúncia alemã da palavra Doepfer é assim, mas essa empresa fazia os seus próprios módulos, mas ela fez um sistema que é aberto para qualquer outra empresa poder fazer módulos que encaixem nesse mesmo formato. Com isso, várias outras empresas pequenas puderam começar a fazer um módulo e a pessoa só comprar um módulo dessa, um módulo da outra, e da mesma forma que você pode comprar um pedal de guitarra de uma empresa pequena aqui e outra ali. E isso fez com que existisse um revival, vamos dizer assim, da cena dos sintetizadores modulares. Então, eu vou botar os links aqui embaixo para os sites dessa empresa Doepfer, e eles explicam muito bem lá como que funciona, no geral, esses sistemas. O que esse Eurorack especifica são os aspectos mecânicos, que seria as dimensões de cada módulo, a altura, sabe, por exemplo, a altura de cada módulo é sempre igual, a dimensão horizontal ela é em certos tamanhos, local do módulo onde estão os parafusos, o tipo de cabo que interconecta, a espessura do painel da frente. Eles especificam também que deve ser feito de alumínio. Esse meu eu fiz de acrílico, mas o certo seria ser de alumínio, mas é que eu fiz para ficar bonito assim. Primeira coisa nesse formato é a questão da altura dos módulos. Essa altura ela é especificada como uma unidade que chama 3U, que são 3 unidades de um sistema de racks de 19 polegadas. O que são esses racks de 19 polegadas? Eles são um outro standard que já existe. São racks que tem nos estúdios, onde ficam os outboards, os equipamentos do estúdio. Eles têm essa especificação que essa distância daqui tem 19 polegadas. Isso também é usado em servidores, em racks de servidores, em centros de telecomunicação e etc. E por isso foi muito esperto do Eurorack de se aproveitar dessas dimensões para que isso possa ser embutido em coisas que já usam essa especificação. Só importante é saber que nesse sistema tem esse U, que é a altura, e esse U vai de 1U, 2U, 3U, 4U, etc. São as faixas num rack desse. O Eurorack diz que todos os módulos têm uma altura de 3U. Portanto, todos os módulos têm sempre a mesma altura. Esses 3U eles vão dar por volta de 130 milímetros, coisa de 128,5 milímetros, esses daqui. Já as dimensões horizontais, né, elas, aí o Eurorack utiliza a sua própria unidade,
que chama HP, que significa Horizontal Pitch, que é basicamente a dimensão horizontal, e o HP, eles são múltiplos de 5,08 milímetros. Por que uma unidade quebrada assim? São 5 milímetros com mais uma folga para você conseguir encaixar os módulos. Então, se cada empresa fizer o seu módulo em múltiplos de 5,08 milímetros, daí sempre vai ter um pouquinho de folga entre eles para que você consiga montar, certo? Por exemplo, quando eu fiz esses módulos, eu não fiz qualquer dimensão horizontal, eu fiz em múltiplos de 5 milímetros para que eles sejam de tamanhos que encaixem com outros, para as pessoas poderem planejar quantos módulos elas vão ter. Isso está lá no site da Doppler e vocês podem olhar certinho. Eles também especificam onde que devem estar os parafusos, porque dependendo do frame que você tem, da estrutura que você tem onde você vai montar eles, ela pode ter os buracos para os parafusos fixos. Então, cada módulo vai ter um parafuso, não importa o tamanho horizontal que ele tiver, se ele seguir esse modelo, ele vai ter um parafuso que na hora que você botar ele lá, ele vai encaixar. Então é o seguinte, isso que é muito legal desse sistema, porque se você for ver na internet caixas para sintetizadores modulares, elas vão ser caríssimas, certo? Só que na verdade, como eles usam um sistema aberto e comum de 9 polegadas, você facilmente acha as dimensões que isso tem que ter para você encaixar um sintetizador modular nele. Então você pode construir isso se você quiser. E não só você pode fazer o seu, como qualquer empresa pode fazer a delas. E, portanto, isso barateia esse formato e deixa ele um pouco mais acessível, apesar de ele ainda ser muito caro. Essa caixa aqui, na verdade, eu só comprei ela para poder transportar ele e ter uma estrutura. Então, se você olhar aqui atrás, você vai ver que a maioria disso aqui está vazio. E a razão pela qual está vazio é porque não tinha uma caixa mais rasa do que essa na loja onde eu comprei. O sintetizador em si, eles são só aquelas placas lá, entendeu? Ou seja, isso aqui podia estar numa caixa de madeira, que inclusive seria mais bonito, mas mais difícil de transportar. Aqui atrás, você vê um emaranhado de cabos. Mas isso aqui é a conexão do sistema de alimentação dos módulos. E isso também é especificado pelo Eurorack. As especificações elétricas, eles especificam um conector, que é de um tipo específico. Eles também especificam qual pino é o quê, e isso tudo está no site deles. Então, qual pino desse conector representa qual volt e tal, é tudo especificado pelo Eurorack. Por quê? Porque daí qualquer módulo para o Eurorack que você plugar com esse power não vai queimar e ele vai ser alimentado direito, entendeu? A fonte de alimentação eu comprei, ela é feita para Eurorack, então ela monta no meu sintetizador, eu ponho a fonte da tomada pela frente e ela espalha isso para cada módulo. Então o que significa? Cada empresa que faz um módulo desse, se ele for para o Eurorack, se você plugar nessa ponte, ele vai ligar. Se essa caixa aqui não é o sintetizador, vamos ver o que é o sintetizador. Então aqui estão os módulos, todos acoplados nessa frame. Ele é bem raso, né? Aqui. Então eu poderia só botar uma framezinha de madeira aqui para ficar mais bonito e usar ele assim. Ou eu poderia usar ele simplesmente assim, encostado na mesa, tá vendo? Então, o que é essa frame que eu tô falando, né? Isso aqui, basicamente, tá bom? São dois trilhos onde você pode montar o sintetizador, entendeu? Isso, eles também dão especificação e você pode simplesmente comprar os trilhos, tá bom? Montar eles direto numa estrutura de madeira e você já pode começar a fazer o seu sintetizador modular assim. É só você comprar o trilho, ele não precisa ser desse tamanho, certo? Você pode comprar um menor. Nada te impede, sabe, de pegar uma frame de metal que não seja esse trilho e fazer buracos onde você pode parafusar os módulos se você fizer os buracos no lugar certo. Se você quiser fazer você mesmo, você pode fazer, certo? Eu não fiz essa frame, mas eu fiz os módulos. Você poderia fazer a frame e comprar os módulos, tá bom? Então, por exemplo, olha que interessante. Esse módulo aqui, ela é a fonte de alimentação e ela veio junto com essa frame. Então esse é um produto da Behringer, mas tem vários produtos similares a esse, que chama Eurorack Rack. E basicamente você compra ele, essa parte preta aqui, e ele vem com esse módulo
que é a fonte de alimentação. Isso aqui também é um módulo de sintetizador. Ele também segue o formato Eurorack. Ele pega a alimentação da tomada e distribui isso para lá. Alguns sintetizadores, quando eles começam a ficar grandes, você não quer ir ligando várias fontes de alimentação, certo? Então algumas caixas, elas já vêm com uma fonte embutida atrás e isso geralmente é mais caro. Eu diria que a forma mais barata de começar é comprando um módulo de fonte de alimentação como esse daqui. E não tem muito estresse daí. Você conecta pela frente, liga e vai conectando os seus módulos por volta desses conectores aqui. É legal ressaltar também que esses conectores, por exemplo, eles não são exclusivos de Eurorack. Eles usam conectores que já existem na indústria, então, portanto, eles são mais fáceis de ser achados. Eles não são necessariamente feitos para sintetizadores, tá bom? Se a gente continuar desmontando isso daqui, então, ó, desmontando isso, dá pra ver o que é o módulo, certo? O módulo ele tem um painel frontal, que geralmente é de alumínio. E aqui está o conector do Eurorack. Então, se você recebe um módulo, você sabe que esse módulo foi feito para esse sistema, ele vai ter uma entrada basicamente assim. E aí é só você vir aqui, ele vai ter as entradas do parafuso no lugar certo. Então você vem no seu rack, pluga ele, certo? E é isso, entendeu? Fácil assim você monta um módulo. Então é isso. O objetivo desse vídeo era desmistificar um pouco, tirar a estrutura toda e mostrar o que são esses módulos, né? E fisicamente mostrar eles sendo conectados. É importante, assim, eu acho que o difícil com esses sintetizadores, para quem quer começar, é saber por onde começar, né? Então, só para concluir, todos esses aspectos físicos são bem documentados e muitas dessas coisas você pode fazer em casa, né? Você não precisa comprar necessariamente uma coisa para sintetizadores modulares. Esse rack aqui não é muito caro, tá? Então, eu não moro no Brasil, então eu não sei se é disponível no Brasil. Se for, eu tento deixar um link embaixo desse aqui, tá bom? Que vem com essa frame e vem com essa fonte de alimentação. E daí, uma vez que você tem isso daqui, você vai colecionando. Então é isso. E aí eu queria só dar um recado que eu fiz 2 vídeos até agora e todo vídeo eu falo que eu vou fazer mais vídeos. E eu acabo demorando muito pra fazer, mas é porque eu tenho que trabalhar. E, enfim, a minha ideia sempre é fazer mais vídeos. Mas no próximo vídeo, eu queria começar a mostrar cada módulo com um osciloscópio e indo em mais detalhes sobre o funcionamento de cada módulo. Então, se inscreve aí. Eu não vou fazer vídeos com muita frequência, mas eu sempre pretendo fazer mais, tá bom? Valeu!